CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Boa tarde também quem está assistindo pela internet. Sejam todos muito bem-vindos ao CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro, nossa casa de amor. Peço a gentileza que desliguem os obsessores eletrônicos, por favor. Se nós estamos aqui hoje para estudarmos, para escutarmos um pouco da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, é bom que nós estejamos aptos a receber tudo isso que nós estamos aqui predispostos a entender e escutar. Hoje, sábado, nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, da questão 536 a 540, que faz parte ali do livro 2, do Livro dos Espíritos, né, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal. O estudo hoje será desenvolvido pela Sueli, e no momento dos passes, o comentário vai ficar a cargo do nosso irmão Marquinhos. Perfeito? Antes, temos alguns avisos. O Centro Espírita Altivo Panfiro abre todos os dias para estudo. É uma casa de estudo e de trabalho à comunidade. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, há estudo. Perfeito? Segunda, terça, quarta e quinta, estudos a partir das 8 horas da manhã. Logo após, tem um estudo às 9, 9h30 e vai até às 10. Perfeito? Quarta-feira tem palestra. Terça e quinta, estudos à tarde e às 7 da noite também. A sexta-feira, a casa abre, mas é para trabalho interno. Perfeito? Por exemplo, amanhã, domingo, 8 horas da manhã, teremos o estudo do livro Memórias de um Suicida, da Dona Ivone. Logo após esse estudo, teremos também o Evangelho segundo o Espiritismo com a nossa irmã Gracildes, nossa querida Gracildes. Ok? Quem estiver em casa que não puder vir, por favor, assistam, compartilhem, deem lá um like, tanto no Facebook quanto no Instagram. Por que disso? Não é apenas para levar o CEAP a outras pessoas, é para levar o Evangelho da doutrina espírita, é para levar as palavras de Jesus. Nós que estamos aqui, escutamos dezenas, centenas de relatos de que assistiu a uma palestra, assistiu a algum tipo de informativo mediante esses canais de uma casa espírita, e essa pessoa pensava em suicídio, estava em depressão, e funciona. Nessa semana mesmo, eu mesmo não pude vir na quarta-feira, a nossa amiga Eloá fez um estudo do Evangelho às 8 horas da manhã, e parece que tudo que foi dito na hora foi dito para mim. Eu falei, Eloá, impressionante. Eu estava pelo Facebook assistindo. Perfeito? Vamos então dar início à nossa palestra com a leitura do Evangelho para a nossa harmonização, para a nossa concentração. Faremos a prece e depois iremos ler as questões que a Sueli irá desenvolver. A Sueli terá 50 minutos para desenvolver as questões. O Evangelho é em torno do capítulo 9. Esse capítulo, ele inicia com as bem-aventuranças do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, do item bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Então, iremos ler, harmonizar e depois entrar na prece. Ele fala das injúrias e das violências. Ele fala o seguinte: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão
merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca, merecerá condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser és louco, merecerá condenação no fogo eterno. Mateus 5, 21 e 22. Meus irmãos, fechemos os olhos, relaxados. Querido Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, para estudar Seus ensinamentos. Que todos nós aqui presentes, encarnados, desencarnados, possamos interiorizar os ensinamentos que serão estudados nessa tarde de sábado. Agradecemos ao Ativo Panfiro, diretor espiritual do SEAP, por sempre estar junto a nós, por nos intuir, por nos inspirar, por nos ajudar todos os dias nessa obra de amor, nessa casa de amor. Que o Altivo inspire a Sueli no estudo que ela irá trazer, que inspire ao Marquinhos nos seus comentários. Agradecemos também a coluna espiritual de nossa casa por nos receber, nos amparar, nos acolher. E em Teu nome, Jesus, e em nome de Leon Denis, de Leon Kardec, em nome de Maria de Nazaré, em nome dos espíritos amigos que nos sustentam cada dia nessa casa, em nome do amor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus por todos nós, é que damos início aos estudos dessa tarde de hoje. Que assim seja. Senhor. Então vamos para as questões do Livro dos Espíritos. É a segunda parte do Livro dos Espíritos, o livro 2, aliás, perdão, que é a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Eu vou ler a questão 536, depois eu vou repassar para a Sueli para que ela desenvolva todas as questões. Kardec faz a pergunta aos espíritos superiores. Os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou todos eles têm um fim providencial? E os espíritos respondem a Kardec: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Sueli, que o Altivo te inspire e Jesus te ampare. Então, uma boa tarde a todos. Sempre muito prazeroso a nossa chegada na casa. A gente sempre é muito bem recebida, tem um olhar carinhoso, tem um abraço fraterno, mas tem uma sintonia especial. Eu acho que todos sentem um calor especial quando a gente entra aqui, porque a gente é realmente acolhida, e agradeço muito a esses espíritos que nos acompanham sempre a todos os estudos que a gente faz aqui, desenvolve nessa casa, e sempre a gente repete esse mesmo tema, porque é fato verdadeiro, é sempre uma recepção muito amorosa, com um carinho especial, uma vontade de que passe tudo bem. E a gente já conversou uma vez aqui sobre isso, como é importante isso, porque a gente que está falando aqui, que tem uma missão séria e de muita responsabilidade, e que a gente deve honrar o nome da casa, né? Então a gente tem uma responsabilidade muito grande de passar a verdade, de passar o conteúdo dentro dos postulados doutrinários, e essa responsabilidade aumenta quando a gente percebe que todos estão voltados para esse conhecimento. Tem um esforço de cada um. Então, a nossa responsabilidade aumenta, e a gente agradece muito a esses espíritos de nos dar essa oportunidade de falar em nome de Jesus, porque é uma grande caridade. Nosso amigo estava falando ali sobre essa divulgação, e particularmente vai ser o assunto de hoje, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia,
né, que foram esses momentos difíceis que a gente vai falar aqui, aspectos de ação da natureza, causando uma comoção muitas vezes, mas teve um lado positivo, que é essa divulgação. Então, a gente entra na internet, a gente está em casa, às vezes não quer sair ou não pode sair devido a situações milhões que aconteceram agora, particularmente nessa época de pandemia, mas a gente tem uma companhia, a gente tem uma palavra, que é a palavra principal que o Evangelho vai trazer para a gente, que é o consolo. Então, esse momento é um momento especial, porque a gente sabe que quando a gente chega na casa espírita, que é o momento mais rico da gente, porque a gente sabe que aqui não acontecem só a fala, só o que eu estou falando, é muito mais do que isso, quanto trabalho dos espíritos estão acontecendo aqui nesse momento, desobsessões, leva para o mundo espiritual, para tratamento, para cura. Então, aqui nesse momento, tem um trabalho muito grande, paralelamente ao que eu estou falando. E, por isso, a minha responsabilidade também, de trazer harmonia, de trazer alegria, de trazer confiança, porque a gente tem que ter confiança nesses espíritos que estão nos auxiliando. E hoje a gente vai falar muito dessa questão de confiança, de certeza de que está tudo no controle, porque é um momento particular que a gente está vivendo de catástrofe aqui, temporal ali, e muita gente desencarnando, ou os que estão fora do caminho espírita, que a gente acredita já na vida futura, porque já temos a certeza que temos, não somos só esse momento aqui que a gente está vivendo, nós somos muito mais do que isso, nós somos espíritos imortais, a gente vai ter a certeza que é um momento difícil que a gente está passando, realmente é, e já estava predito pelos espíritos. Nós vamos passar por momentos difíceis. Por que nós vamos passando momentos difíceis? Os espíritos nos dizem que nós estamos num processo de regeneração do planeta. Então, esse processo de regeneração do planeta não significa que o planeta vai ser destruído. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque tudo está no controle de Deus. A gente tem que ter confiança nisso, né? Aliás, o livro, toda a codificação, se você começar o livro dos Espíritos, lá no comecinho, a primeira questão, a questão 1, é pergunta que é Deus. E aí vai desenvolvendo todo o processo do livro dos Espíritos, assim como toda a codificação, tem um objetivo muito específico, que é nos ligar a Deus, ter confiança, ter a certeza que não estamos abandonados. Portanto, o planeta não vai ser destruído. Ah, mas tem destruição aqui, tem destruição. Então vai ter regeneração. Regeneração vai acabar esse mundo e vai ter outro mundo. Vai explodir. E agora, particularmente, a gente está num momento mais ainda grave, que a gente tem guerra, inclusive, né? Então, a gente percebe que os homens ainda estão usando muito a inteligência, que são 2 fatores que a gente desenvolve na humanidade, aqui a inteligência, mas a moralidade ainda está andando devagarzinho. E enquanto não houver essa moralidade estabelecida, a gente vai tendo essas dificuldades do dia a dia. Então, desastres naturais, que precisa para equilibrar. E é mais ou menos isso o tema de hoje. A razão é sempre, não estamos ao léu. Tudo há um controle. A primeira pergunta que o nosso amigo leu, eu vou repetir. Os grandes fenômenos da natureza, aqueles que são considerados como uma perturbação de elementos, são devido às causas fortuitas, quer dizer, uma causa por acaso, ou eles têm um objetivo? O objetivo é a resposta dos espíritos faz. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. E essa questão nos remete a todo esse início que a gente está conversando aqui, da confiança em Deus. Deus
inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, tudo começa por essa estrutura criativa, que cria. Cria, inclusive, a matéria. A matéria ele cria e forma o que a gente chama de, pelo hausto do Criador, pelo hálito do Criador, é o fluido cósmico universal. E nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal, e todo movimento que você faça, por isso que no Evangelho a gente escuta que não cai um cabelo, o fio de cabelo que Deus não perceba, o sentido é, você está mergulhado no fluido de Deus. Então, todo o seu movimento é realmente conduzido e controlado. Nós não estamos à deriva, o planeta não está à deriva. E nós nos movemos nesse planeta graças a essa estrutura inicial, que é divina, que não tem nada solto e largado. E a gente vai evoluindo passo a passo. Tem a questão 614, que a gente sempre fala, que é uma questão importante para a gente entender, que quando a gente se afasta de Deus, a gente sofre. Então, é um fato que essa que é o convite de toda a codificação, inicialmente. Você não se afaste de Deus. Porque quando você foge das leis naturais, lei de Deus, não é a lei do homem, não. Porque a lei do homem, ela está de acordo com a sua época, com o seu momento, e ela pode ser mutável. Agora, a lei divina e natural é uma lei que está lá, das leis morais, lá no finalzinho, a partir dessa questão, da 614, a gente vai ver que a gente fugindo dessas leis dá o desequilíbrio. E dá o desequilíbrio em toda a comunidade, porque a gente ainda é imperfeito. A gente está no processo, estamos treinando para amar, para ser justos, a gente está treinando para tudo. Por enquanto, a gente não tem o domínio, mas o nosso processo, o nosso projeto, pelo menos é o esforço que a gente faz, é de ser perfeito. E aí, quando nós formos perfeitos, o nosso planeta vai mudar, né, de estrutura também, mas não é pela implosão, pela destruição. Vai ser pela mudança de comportamento, mudança moral. E quando a gente mudar moralmente, não tivermos mais ódio, ciúmes, vingança, todas essas loucuras que a gente tem visto aí, inclusive, em 2022, se volta a falar de guerra. E aí a gente pode perceber uma coisa tão importante para esse processo aí que a gente está vivendo agora, como está tendo um movimento contrário à guerra. Isso significa alguma coisa? Sim. Significa que nós não estamos mais concordando com esse movimento. E nós estamos mudando o nosso padrão. É essa que é a regeneração do planeta. É quando a gente vai mudando a moral. A gente já não aceita mais a guerra, a gente não aceita mais ser roubado. Então a gente já está reagindo às coisas, é sinal de que a gente vem mudando. Já fomos gladiadores, matava, enforcava e todo mundo ficava lá ouvindo o enforcamento. Isso há pouco tempo atrás. Então, a gente tem um processo. Então, o mundo já está perdido? Não, certamente não está. Por quê? Porque nós temos controle divino. Está tudo sobre controle. Então, nessa resposta que os Espíritos nos dizem, tudo tem uma razão de ser, realmente, tudo tem uma razão de ser, porque os Espíritos, amando de Deus, estão em cada área da sua ação, que a gente vai ver hoje, atuando para deixar em equilíbrio. A gente sabe que o processo é um processo lento, porque nós somos ainda... tem uma questão do Livro dos Espíritos que eu vou ficar devendo, que eu não vou saber de cor aqui, que diz assim, os maus são valentes, eles são insistentes, eles vão atrás. O bem, às vezes, é tímido. E quando o bem agir, ele vai dominar aqueles maus. Então, é mais ou menos assim, né? A gente, além de não fazer
o mal tem que fazer o bem. Então, já é um passo que vai mudando toda a característica. Então, a gente falou, nós estamos aqui dentro de um fluido cósmico universal, consequentemente, Deus e todos os seus espíritos que trabalham nesse objetivo vão conduzir todos os processos. Então, tem um controle, e é um controle inteligente, não é ao acaso. E aí, a gente percebe que esse processo tende sempre para a harmonia, porque a proposta divina é beleza, bom, o belo, o perfeito, o harmônico. Só que esse processo, muitas vezes, vai sendo devagar, mas o processo é de evolução e o objetivo é esse, sim. Ocorre que, muitas vezes, o homem, pela sua invigilância, pela sua vaidade, ele atrapalha o próprio trabalho divino. Então, a gente coloca elementos químicos na natureza e destrói a natureza, e aí a própria natureza vai ter que se reconstituir. Então, a gente tem muito papel ainda do homem primitivo, o homem atrasado, o homem animalizado no seu desenvolvimento evolutivo, que vai retardando esse processo evolutivo. Mas certamente que a gente vai chegar a um momento que a gente vai ter esse processo adiantado e a gente vai passar para o mundo de regeneração. Assim, o Divaldo descreve lá naquele livro, né, em Rumo ao Mundo de Regeneração, que ele fala realmente coisa muito séria para a gente se alertar. Alguns espíritos que estão desencarnando por vários motivos, não retornam mais ao planeta Terra. Eles vão ser abrigados em outro planeta de acordo com o seu estado moral. É castigo isso? Não, nunca é castigo. O que ocorre é que ele não cabe mais nesse planeta que está entrando em regeneração. Um planeta já está modificando a estrutura, já não cabe mais a guerra, mas não cabe mais essa... Nós estamos nos incomodando muito com esse pensamento ainda primitivo. Então, no mundo de regeneração, já não vai mais caber esse tipo de homem, ainda primitivo. E aí, ele desencarna e ele não encarna mais aqui no planeta. Muitas vezes, os espíritos nos dizem também assim, que está lá no Obras Póstumas, muitas vezes esses espíritos que ainda estão na materialidade e usando todas as coisas que a materialidade lhe proporciona, quando chegam no mundo espiritual, ele acorda, fala, perdi minha oportunidade, puxa, podia ter aproveitado, ter sido bom, ter sido generoso, ter tido a caridade, a tolerância com o próximo e aí os espíritos, que sempre têm muita amorosidade e benevolência, vão dar uma outra oportunidade para esses espíritos. Mas na regeneração, esses espíritos que estão reincidentes no ódio, na vingança, nessa vaidade, no orgulho e no egoísmo, eles estão muito acirrados nesse processo, eles provavelmente, o que diz Manuel Filomeno de Miranda, não retornarão mais ao planeta. E é por isso que, às vezes, a gente vê essas grandes destruições e catástrofes, mas sempre para o equilíbrio. E alguns desses espíritos retornam para renovar, moralmente renovado, outros já não retornam mais. Então, a gente tem que se cuidar, nós, que já temos o esclarecimento, já temos a doutrina espírita que já nos esclarece, não somos mais inocentes, e os tempos são chegados, como diz lá, né, na Gênese, e não é à toa, né? Kardec escreve, faz toda a sua codificação, chega na Gênese, o último livro, ele está lá no último capítulo, ele fala, os tempos são chegados. E a gente percebe assim, o que ele quer dizer com isso? No último capítulo, os tempos são chegados. Ele está mais ou menos dizendo o seguinte, olha só, fizemos todo o estudo
dissemos tudo que era preciso, vocês agora já sabem de tudo, acorda, porque os tempos são chegados. Você quer entrar nesse mundo regenerado, onde você vai ter que se modificar, afastar esse egoísmo, essa vaidade, esse orgulho, ou você vai perpetuar dessa postura moral e aí não cabe mais no planeta. E não será por castigo, você será mandado para um planeta menos evoluído do que o que será a Terra no futuro ou em breve. E aí você vai estar adequado àquele mundo lá e poder ajudar de acordo com o seu desenvolvimento intelectual e moral que você adquiriu aqui. Mas vai ficar no local adequado à sua natureza moral, né? Então, os tempos são chegados. Para nós, a gente tem que repensar. Lógico que a gente, de vez em quando, vacila. De vez em quando, a gente dá um passinho para trás, né? Porque ainda estamos no aprendizado. E, muitas vezes, a gente fica lá, às vezes, no cérebro reptiliano, né? Que eu falo de vez em quando, você dá uma reação de defesa, e não precisava, era só ter um pouquinho mais de tolerância, um pouquinho mais de paciência, e a gente volta para... O Emmanuel fala volta aos dragões da animalidade. Então, voltar aos dragões da animalidade é chegar lá no instinto ainda, no processo evolutivo, um pouquinho para trás, que o animal vai se defender. Então, a gente volta para lá. Esse caso aí do Will Smith, né, que bateu no rosto do outro, é bem essa característica do que você, no impulso, tem uma parte do cérebro que chama amígdala, e ele está lá no sistema límbico, que é das emoções, e os neurologistas dizem que esse fator chama-se de que ele teve um impulso, e aí ele fez aquela questão lá de bater no outro, intempestivamente, chama-se sequestro da amígdala. É um nome dos neurologistas. A amígdala sequestra o pré-frontal, que a gente tem essa parte do cérebro que está mais ligada à perfeição, ao divino, à transcendência, a aceitar o próximo, ao amor. Esse é o desenvolvimento de nós, que já estudamos. E o Will Smith, ele teve um sequestro da amígdala. Ele retornou ao reptiliano e aí reagiu. E aí, normalmente, quando a gente reage, a gente não está agindo com inteligência emocional. Porque não dá um resultado bom, nunca. Né? Nunca dá seu resultado bom. Foi o que aconteceu com ele teve grande arrependimento. E quando ele saiu da lei, né? Você sai da lei, aula 614, você saiu da lei, sofrimento moral. Por quê? Eu não precisava ter feito aquilo. E quantas vezes a gente é assim? Por quê? Porque a gente ainda está nesse caminho evolutivo. De vez em quando a gente dá um retrocesso. Porém, o estudo, a dedicação, o trabalho na casa espírita, o trabalho mediúnico te exercita esse lado pré-frontal, da transcendência. Esse é um exercício mesmo, que você vai usar com inteligência. Eu não vou ser mais aquele homem velho, eu quero ser um homem novo. Assim é também na ação com a própria natureza. Porque se você joga mercúrio, como fazem as pessoas que fazem lá na garimpo, jogam mercúrio no solo, na água, obviamente isso vai ter um desequilíbrio ecológico tão grande que depois a natureza terá que agir com o auxílio desses espíritos amorosos para equilibrar novamente. Então, sempre vai ter uma comoção geológica que atrapalha o equilíbrio, e todo o planeta está controlado por espíritos amorosos que vêm trabalhar no nosso planeta para dirigir cada etapa, né? E não pense que são poucos, não. A gente vai ver aqui também uma massa de espíritos. Então, você vê, por exemplo, um carro parado numa avenida e tem uma pessoa lá dentro sofrida, principalmente se for mulher, dirigindo o carro enguiçado, os carros passando.
Papel do espírita, pensar. Nesse local ali onde ele está, certamente tem espíritos que controlam aquele local. Nada está à deriva. Sempre há condução. Temos aqui dentro do centro espírita, muitos. Temos em cada quadrante da rua espíritos protetores. Então, cabe a nós orarmos para que esses espíritos auxiliem quem está em dificuldade. Se fizerem isso por mim, eu agradeço, porque realmente para mim é uma grande dificuldade parar o carro na rua, né? Isso daí sempre dá um estresse bastante grande. Então, é esse papel mesmo, porque a gente, em cada quadrante, a gente tem espíritos trabalhadores daquele local. Sempre tem. Então, a gente ora para eles, para auxiliar aquele irmão que está lá em dificuldade, e aí a gente está fazendo o nosso papel para melhorar o planeta inteiro, que é a nossa obrigação. Não estamos fazendo nada de especial, porque nós somos espíritas e já temos o conhecimento da lei, né? E não queremos nos afastar da lei. Na questão 536A, os espíritos perguntam assim: esses fenômenos sempre tem o homem por objeto? Quer dizer, é sempre dirigido para o homem? Sempre tudo que é fenômeno está dirigido com o objetivo de atender o homem? E os espíritos nos falam assim: algumas vezes tem para o homem uma razão de ser direta, mas frequentemente também tem por objetivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia nas forças físicas da natureza. Então, é essa coisa que a gente está falando. A gente joga Mercúrio, e aí a natureza vai ter que se reequilibrar. E para se reequilibrar, aí vai ter forças que às vezes atrapalham o próprio homem, mas foi resultado da ação daquele homem. Então, tem chuva, tem tudo para reequilibrar. Isso acontece o tempo todo, porque a gente está dentro também do planeta movido pela lei de destruição. A lei de destruição acontece, está lá, né, também das leis morais. As leis de destruição é que na natureza vai se destruir. Alguma coisa tem que se destruir para poder reconstruir. E, mais uma vez, nunca há castigo. Então, não há castigo divino essa chuva torrencial que tenha caído, por exemplo, em Petrópolis ou em Angra dos Reis, que recentemente aconteceu aqui, e que causou uma comoção e mortes, bastante desencarnes, que isso daí realmente é uma comoção. E a gente vai pensar assim, então é castigo divino, né? Algumas essas religiões dogmáticas podem pensar assim, nós não, né? Porque não há castigo nessa situação. A destruição é uma lei natural e divina, né? Divina e natural, que ela tem que se renovar. O planeta todo renova, a gente reencarna e a gente não morre. É horrível morrer soterrado, é horrível, é horroroso, mas se a gente pensar que ali, naquela morte, há um espírito imortal, que ele vai ter outras oportunidades reencarnatórias. E, olha, sinceramente, é um pensamento que é difícil da gente, principalmente se você está dentro da situação. Olha, é uma morte horrorosa, realmente. Mas o consolo que nós temos e a certeza da imortalidade nos dá a garantia de que aquele é um espírito que estava numa vida, no presente momento, e que ele participou de uma lei natural, que é a destruição. E a destruição tem o objetivo sempre do equilíbrio. E, logicamente, que o homem interferiu ali na natureza, né? Então, ele foi castigado? Não é castigo. Ele tem uma lei de reequilíbrio. Então, o sujeito bota uma casa no cima do morro e a chuva derruba a casa e acontece a destruição. A destruição é da natureza, é uma lei da natureza. Até alguns estudiosos dizem assim, Moisés passou 40 anos no deserto. E nesses 40 anos, muitos que acompanhavam Moisés desencarnaram.
E outros nasceram ali naquele processo. Aí a gente analisa assim, para que esses 40 anos? Qual foi o sentido desses 40 anos? Para a gente, pensando em lei da destruição, é para que, muitas vezes, aquele pensamento não vai mudar. Quantas vezes a gente percebe que o sujeito não vai mudar absolutamente nessa encarnação? Então, a renovação faz parte da lei. Então, ele vai morrer, vai nascer gente, e esses jovens agora que estão nascendo, a gente percebe que eles já têm uma moralidade mais elevada do que os outros. Lógico que a gente tem que ter uma educação compatível com a proposta dos espíritos para esse espírito que está renascendo. Mas eles já têm uma outra moralidade. Eles estão mais preocupados em auxiliar, as crianças são mais amigas, alguns já não querem mais comer carne, não é isso? Esse é um processo que a gente vê de renovação e é uma lógica que é da própria natureza, do processo evolutivo. Esse é o processo que a gente está entrando, como a gente estava falando no começo, para entrar no mundo de regeneração. Então, essa renovação é natural, é horrível, né? A destruição por esses flagelos que realmente destroem, realmente, mas tem essa questão aqui, 737, que eu anotei, que vai falar qual é o objetivo que Deus golpeia a humanidade através desses flagelos destruidores. Aí os espíritos nos falam assim, para fazê-la progredir mais rápido. Então, presta atenção, nós não estamos... Os tempos são chegados? Então, os tempos são chegados. A gente tem que progredir. Se você paralisar, se você parar, você está atrasando. Você não pode parar. Vai para frente, muda o seu comportamento, muda o seu pensamento ainda egoísta, de pegar tudo para você, de ter ciúmes, de ter vaidade excessiva. Toda essa questão já não cabe mais, porque os flagelos destruidores servem para fazê-la progredir mais rápido. Está muito devagar, vamos acelerar. Aí tem um flagelo destruidor. É castigo? Não é castigo. O objetivo é renovar, porque Deus nunca vai castigar, não é verdade? Ele está sempre com a intenção que você vá para frente e progrida, nunca que você fique paralisado, porque se você parar, eu não vou fazer mais nada. Agora, na pandemia, eu estou dentro de casa, eu não quero saber do mundo, eu não ligo a televisão, eu estou presa dentro de casa. Você está parada da sua evolução. Se você decidiu que quer ficar dentro de casa, estuda, trabalha, tenha uma utilidade, uma ação útil, porque também estamos dentro da lei. É a lei de trabalho. Se você ficar paralisado, você está atrapalhando o seu processo evolutivo e, consequentemente, vai estar atrapalhando de todo o cosmo, porque você faz parte desse processo de criação do que Deus nos impôs. Somos co-criadores em estágio menor. Então, vamos seguir. Falamos, então, que esses flagelos destruidores vão causar bastante desencarne. Mas vamos sempre pensar, somos espíritos imortais. E quando retornarmos, se tivermos tido uma postura progressista, indo para frente sempre, logicamente que nós vamos retornar com mais moralidade, com vontade de acertar cada vez mais. E aí sim, a gente vai buscar esse mundo de regeneração que que os espíritos estão nos prometendo. Questão seguinte, 536b. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primeira nisto, como em todas as coisas. Porém, como sabemos que os espíritos têm uma ação sobre a matéria e que são agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam uma influência sobre os elementos para agitá-los e acalmá-los e dirigi-los. Porque ele quer dizer o seguinte:
Sabemos que Deus é que é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Mas os espíritos também atuam, porque a gente sabe que eles atuam na matéria. Eles vão atuar nessas causas, dessas catástrofes, eles vão atuar agindo também, e os espíritos nos respondem. É evidente que eles atuam. Nem poderia ser de outra maneira. Deus não exerce sua ação direta sobre a matéria, ele tem seus agentes devotados. Isso a gente já conversou aqui. Então, nós temos espíritos que trabalham aqui, trabalham na cura, trabalham na desobsessão, trabalham aqui dentro do centro, tem na rua, tem na sua casa. São espíritos que estão devotados porque Deus não trabalha sozinho, ele tem seus enviados, e aí eu vou falar o que Emmanuel fala em A Caminho da Luz, na construção do universo. Emmanuel nos diz assim, é logo no começo do livro, é a inicial mesmo do livro, quando ele fala sobre Gênese planetária. Ele diz assim, rezam as tradições no mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo. Então, comunidade de espíritos puros que trabalham, olha só, em suas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida em todas as coletividades planetárias. O que ele quis, o que Emmanuel está dizendo aqui? Ele está dizendo que para construir todo o planeta, Deus coloca os seus enviados, cada um com o seu potencial, e aqui no planeta Terra, quem auxiliou, ele continua esse estudo aqui dizendo isso, quem auxiliou em toda a construção do nosso planeta, nada mais, nada menos do que o nosso governador, Mestre Jesus. Ele auxiliou na construção de todo o planeta. Portanto, Deus está acima e ele envia seus enviados, os arquitetos planetários, para ajudar na construção de todo o planeta. Então, temos no planeta, temos na sua casa, dentro de todo local a gente tem espíritos, sim, trabalhando em todas as causas, porque Deus delega. Isso aí é um trabalho de líder mesmo, né? Os líderes de um centro espírita também não estão delegando aqui, ou é ele só, ele que faz tudo, ele que limpa a roupa, que faz... Não, ele vai delegar. Isso em qualquer local, e na tua casa, em todo canto, a gente tem que ter essa ideia de ser humildes, como Deus é. É um atributo de Deus a humildade também. Porque ele poderia, como inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, fazer tudo. Mas ele não faz tudo. Porque um atributo de Deus é a sua humildade. Então, ele deixa que os outros espíritos, habilitados, obviamente, para fazer, dividam o trabalho com ele. Isso é uma característica muito importante para a gente pensar na nossa própria existência, se a gente também está sendo humilde e delegando as coisas. Ou a gente está tomando tudo, isso é meu, aquilo é meu, esse é meu carro, meu marido, meu filho. É só meu, não divido com ninguém. Eu não posso, não pega meu filho, não. Então, essas coisas todas a gente tem que começar a pensar lá. Aí, olha aquela parábola lá do filho pródigo, lembra? Parábola do filho pródigo? Eram 2 filhos que o Senhor trabalhava com os filhos, e um deles falou, eu quero agora todo o meu dinheiro e vou para a rua e vou usar o meu dinheiro. E aí o fez. Lógico que as parábolas de Jesus são simbologias, né? Então ele quis dizer, o Senhor era Deus, e os filhos somos nós. Que aí a gente acha que sabe tudo, vou sair para a vida, não quero mais saber de você, não. Eu vou sair e vou gastar meu dinheiro. E gastou todos os seus talentos, assim como nós, que erramos e saímos e gastamos bastante nossas possibilidades, muitas vezes são chamadas aqui para trabalhar. Hoje eu não posso, amanhã eu tenho que levar meu filho, hoje eu não posso porque eu tenho uma festa. E a gente perde a oportunidade de trabalho. Então, esse filho pródigo saiu, e aí gastou todos os talentos dele, e aí ele, depois que ele gastou tudo, estava comendo junto com os porcos. E ele fala, agora,
tá ruim para mim. Vou voltar a Deus. Ele chega para o pai novamente. Eu errei, você me desculpe. E esse pai, que representa Deus, vai até ele, corre em direção a ele. Assim é Deus. Humilde. A humildade desse pai que vai porque o pai deseja que o seu filho volte à lei, retorne ao caminho. Então, nessa simbologia aí, o pai está correndo atrás do filho, assim como Deus também te dá sempre uma nova oportunidade de trabalho, e vai até você, porque ele tem humildade. Assim, ele também divide o seu trabalho, e não precisava, porque ele é a inteligência suprema, mas ele divide o seu trabalho com todos os espíritos que são encarregados, e cada um vai ter, dependendo do grau, um trabalho. Muito bem, vamos seguir rápido. Será que essa pandemia aqui, então, é dirigida por alguns espíritos para ter essa pandemia? Sim? A gente não pode dar essa resposta. Se alguns espíritos modificaram os vírus para ter o equilíbrio novamente, a gente não pode dar essa resposta. Fato é que a pandemia serviu como um flagelo destruidor para retornarmos ao caminho. O objetivo é esse. Muita gente não retornou ao caminho coisíssima nenhuma, continuou na mesma vadiagem, mas muitos acordaram. E a doutrina dos espíritos, particularmente, se você perceber, em cada momento, se você ligar o YouTube, você tem milhões de oportunidades de se esclarecer e de se consolar, né? Com todas as literaturas, Memórias do Suicida, e vários livros que são estudados a fundo para que você se esclareça. Então, tem uma renovação moral a partir dessa pandemia que foi positiva. Muitos espíritos desencarnaram? Muitos. Muita gente teve um sofrimento, teve dor, e tem consequências e sequelas dessa virose? Tem. Mas a gente pode, se houve ação dos espíritos, a gente não vai saber, obviamente, mas sabe-se que teve um objetivo de equilíbrio, de renovação, de cada um que vá repensar a possibilidade e as oportunidades que surgiram para você trabalhar, para você fazer a caridade, para você olhar para o próximo com mais carinho. Isso daí aconteceu um monte de gente que saía na rua simplesmente com uma marmitinha e dava para um, e isso daí a gente viu com uma grande quantidade agora nesse momento de pandemia mesmo, né? E, mais uma vez, a gente repete, não há castigo. Não há castigo, né? Deus nunca castiga. Ele sempre atrai e recebe bem os filhos, não é isso? Então, esses flagelos realmente destruidores têm a sua função, mas sabemos que somos espíritos imortais. E, quando mudarmos a nossa postura, certamente o planeta todo mudará. Tem uma frase tão interessante que é do Kardec em Viagem Espírita, que fala assim: mais do que fazer coisas para o homem, é fazer o homem para as coisas. O que quer dizer isso? É que todas as estruturas que a gente faz para o homem viver bem, temos as leis, as instituições, e muda a lei para o homem viver bem, vai ser o contrário. Quando o homem estiver bem, quando nós estivermos evoluídos moralmente, então as coisas não precisam fazer para mim. Eu é que vou viver bem no ambiente que eu estiver. Então, repetindo, mais do que fazer as coisas para o homem, a gente está sempre mudando para se adaptar ao homem. E o Kardec está nos alertando. Não é fazer as coisas para o homem, é fazer o homem para as coisas. Então, você muda. Você
se transforma moralmente. E aí as coisas vão se adaptando. Essa é a proposta dos mundos regeneradores. E que, mais uma vez, os tempos são chegados, hein? Vamos acordar. É para já, não é para depois. Porque depois a gente não sabe se eu vou morrer amanhã, não é isso? A gente não tem essa certeza. Então vamos fazer essa unção a Deus, né? Essa ideia de Deus no nosso coração muda a nossa expectativa de vida, muda o nosso ponto de vista, de ter mais carinho, de ter mais empatia, de olhar para o próximo com mais amorosidade. Esse que é o convite de toda a codificação, de você se ligar a Deus, de você trabalhar dentro das leis de Deus, e aí você vai adquirindo virtude. Vai adquirindo virtude. Se você sair da lei, de vez em quando a gente sai mesmo, a gente escorrega, sabe disso, a gente tem sofrimento moral. Aí a gente fala, não precisava. Eu já sabia, não precisava ter feito aquilo. E quantas vezes a gente fala uma palavra, que é a caridade moral, uma palavra que derruba uma pessoa. É aquela palavrinha que desestrutura. Então a gente tem que se cuidar realmente, porque os tempos são chegados. Outra questão aqui que ele fala, na questão 538. Os espíritos que presidem os fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espiritual? São seres à parte ou são espíritos que foram encarnados como nós? Ele está perguntando o seguinte, será que esses espíritos que trabalham na natureza, eles são de categoria diferente, são especiais, ou é categoria inferior? A resposta foi pequena, mas ele segue na seguinte, ele fala assim, esses espíritos serão ou eles foram encarnados como nós? Eles serão ou eles foram? Se eles foram encarnados como nós, muitos espíritos também foram encarnados como nós e evoluíram e estão num patamar mais alto. Então, são seres mais angélicos e eles trabalham para ação mais importantes, como, por exemplo, a construção do planeta. Então, são seres angélicos. Já foram encarnadas como nós? Sim, mas só que eles pegaram um patamar muito mais avançado do que nós aqui agora. E se eles não foram encarnados, né, eles foram, os serão ou foram? Se eles foram, eles são mais evoluídos do que nós. E se eles não foram, existe um tipo de espírito, entre aspas, que eu vou falar espírito, que ainda não é espírito humanizado e individualizado, que são os elementais. O Kardec fala assim, muito en passant, porque existem esses elementais, tem toda uma cultura mística, que a gente não vai entrar nessa questão do misticismo desses elementais, mas são espíritos que estão no processo evolutivo, são princípios inteligentes, ainda não chegaram à humanidade, porque a gente sabe disso, né? O espírito da humanidade aqui, ele passou pelas fases, por diversas fases. Desde lá dos cristais, a gente vem evoluindo o espírito, o princípio inteligente, vem evoluindo pouco a pouco, até chegar à humanidade, onde nós somos espíritos individualizados, com inteligência, com livre escolha, livre-arbítrio, razão, moralidade, somos nós. Ainda bastante atrasados muitas vezes, né? Mas somos nós. E atrás da gente, nesse processo evolutivo, há espíritos que ainda são princípios inteligentes, não se individualizados, são os elementais, e eles trabalham na natureza, trabalham para ajudar a natureza. O Kardec fala desses gnomos, ondinas, mas aí esse tema é bastante assim folclórico também. Então, sabemos o quê? Que é importante a gente saber que existem espíritos antes que não encarnaram ainda, né?
E, como ele está dizendo aqui, os que serão encarnados, mas que já auxiliam na natureza. Então, há espíritos que não foram encarnados ainda e há espíritos que já encarnaram e são evoluídos. E aí ele continua essa mesma pergunta. Esses espíritos pertencem a ordens superiores ou inferiores na hierarquia? Aí ele... foi o que a gente falou assim, depende do papel que ele tiver de se desenvolver. Lá na natureza, um elemental, um espírito que ainda não está individualizado, ele faz um trabalho importante ali. E um angélico vai fazer um outro tipo de trabalho também mais importante, cada um no seu patamar evolutivo, né? Mas é bom que a gente sempre saiba que em todos os locais há espíritos nos auxiliando para o progresso, para ajudar, sempre. E a gente tem que ter a consciência de sempre estar em oração, agradecendo a esses espíritos que sempre nos impulsionam, nos auxiliam, sem falar no nosso anjo guardião, que sempre está ali, ó, vai minha filha, anda para frente, sempre nos impulsionando. Muitas vezes ele dá até um passinho atrás, porque você está errando tanto, então vamos deixar ela no seu livre-arbítrio, e depois ele vai retomar. Mas sempre a gente tem o auxílio desses espíritos, na nossa vida prática e na própria natureza também. E até Jesus tem uma passagem onde ele acalma a tempestade, e nesse momento a gente vê que quando ele acalma a tempestade, ele está dizendo assim, né, que todos esses espíritos que trabalham, sabendo-se, uma observação, não são deuses do trovão, porque não há deuses disso, né? Então, há espíritos, uns que já viveram, outros que ainda já encarnaram e outros que ainda encarnarão como homens, né? São sempre espíritos. E ele é auxiliado por esses espíritos para, então, acalmar a tempestade, porque ele tinha um grande magnetismo com essa possibilidade, né? Então, a gente sabe que arcanjos trabalham, então são espíritos de outra elevação espiritual, e aí eles que chamam de co-criadores, junto com Deus, em estágio maior, e nós aqui, os encarnados, somos também co-criadores, porque a gente auxilia Deus no seu trabalho de criação. Agora a gente chega na 539, que fala assim, a produção de certos fenômenos da tempestade, por exemplo, é o único espírito que age ou são vários? Já falei. Em massa. A gente está cercado de testemunhas, né? Nós somos cercados de testemunhas, estamos num Big Brother, e realmente esses espíritos estão em massa nos auxiliando, e também a natureza. Sempre a resposta dos espíritos é curta. Em massa e inumeráveis. São muitos espíritos a nos auxiliar. Então, os espíritos sabe-se assim que eles estão em toda parte e por todo o infinito. A última questão, que é a 540, é a questão que assim, é o resumo de tudo que a gente já falou aqui. Ele pergunta assim: os espíritos que exercem ação sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude do seu livre-arbítrio, ou é um impulso instintivo e refletido? Os espíritos nos falam assim, os seres mais simples, e vamos falar assim, os corais. Corais, você já viu aqueles corais que são animais muito mínimos, que formam o calcário e que ficam lá na encosta, né, no Nordeste. A gente tem aquele recife de coral que vai de um estado ao outro, muito lindo e muito especial, que faz uma estrutura diferenciada no mar. Eles fizeram um equilíbrio ali da natureza, fizeram um ambiente totalmente diferenciado, e eles não têm a consciência disso, porque eles são animais ainda com muita simplicidade e não tem o desenvolvimento evolutivo. O mais simples vai, pouco a pouco, no processo evolutivo, quando chegar à humanidade, como nós já acabamos de falar, aí nós vamos interferir na natureza, vamos auxiliar a natureza, vamos participar como co-criadores, porque nós já temos, enquanto homens,
o livre-arbítrio, então a gente sabe escolher o que é bom. Se a gente joga o lixo na rua, se a gente joga um papel, a gente está atrasando o processo evolutivo do próprio planeta. Então, aqui nessa questão, os espíritos nos remetem a esse processo evolutivo, onde todo ser, toda a estrutura da criação tem uma importância na natureza. Do mais simples, onde aí ele ainda não tem ideia, ele só tem instinto, ele não tem ideia de progresso, ele ainda é instintivo, não está individualizado, até o homem, nós, que já temos livre-arbítrio, já temos razão e a inteligência bastante desenvolvida. Com esses atributos que nós, diferentemente desses seres mais simples, a gente faz essa escala evolutiva toda de progresso que a 540 nos remete, do simples, mais simples possível, ao mais complexo que somos nós. E ele fala assim, os espíritos nos falam, é assim que tudo serve e tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou, ele próprio, o arcanjo, como um átomo. Admirável lei de harmonia de que vosso espírito limitado ainda não pode apreender o conjunto. Mas a gente já pode, sim, entender que somos seres da criação, e nós, particularmente, que já temos todo o conhecimento, usemos a nossa inteligência, o seu livre-arbítrio, a sua razão a favor de toda a estrutura da criação do planeta, da natureza, do nossa própria vivência, e aí a gente vai estar dentro do objetivo da nossa encarnação. Porque a gente seguiu o nosso processo evolutivo de simples, muito simples, até o mais complexo, que somos nós, com o objetivo específico de estar em harmonia nesse todo esse universo. E que Jesus, que é o governador do nosso planeta, condutor de todo esse processo dentro do nosso planeta Terra, sempre esteja à frente dos nossos propósitos, para que a gente possa sempre melhorar, auxiliar até com carinho, com olhar, mas a gente sempre ter essa proposta de elevar o nosso pensamento a Deus e sempre desejar o melhor para nós, para todo o orbe, para toda a comunidade. Graças a Deus. Muito obrigada. Agradecemos a Sueli pelo estudo trazido. Muito bom. Muito obrigado, Sueli. Agora passaremos à segunda fase dos trabalhos de hoje, que é o trabalho de passes. Os médiuns, por gentileza, se posicionem. Bastante calma. Bastante tranquilidade. Pedimos, Jesus, que abençoe os médiuns, que sejam instrumentos dos guias amorosos que estão aqui agora presentes, que ao seu lado, atendendo nossas necessidades físicas e espirituais, nos amparem. Que seja em teu nome, em nome de Deus, em nome dos guias espirituais do CIAP, nossa casa de amor, que damos início aos trabalhos do passe de hoje. Bem-aventurados os que são mansos, porque estes possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar,
merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser raca a seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Esse é o Evangelho de Jesus segundo o ponto de vista de Mateus. Isso está no capítulo 5, em alguns versículos, né? Por essas máximas, Jesus faz uma lei da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência. Consequentemente, ele condena a violência, a cólera e mesmo qualquer expressão descortês que alguém possa usar com respeito a seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo de desprezo que significava homem sem nenhum valor e se pronunciava sempre cuspindo, virando a cabeça para o lado, mostrando de fato muito desdém. Jesus ainda vai mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão que ele é louco. É evidente que aqui, como em qualquer circunstância, a falta é agravada ou atenuada pela intenção. Mas em que uma simples palavra pode ter tanta gravidade para merecer uma reprovação tão severa? É que toda palavra ofensiva é a expressão de um sentimento contrário à lei do amor, à lei da caridade, lei esta que deve reger as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que ela é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, alimentando o ódio e o rancor. Enfim, porque depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas o que Jesus quis dizer com as palavras bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra, se ele havia recomendado a renúncia aos bens deste mundo e prometido o céu? O homem, enquanto aguarda os bens do céu, ele tem necessidade dos bens da terra para viver. Jesus apenas recomenda que não se dê mais importância aos bens terrenos do que os bens do céu. Isso é uma importante reflexão. Por essas palavras, ele quis dizer que até agora os bens da terra são monopolizados pelos violentos em prejuízo dos que são mansos e pacíficos, aos quais muitas vezes falta o que lhes é necessário para viver, enquanto que outros possuem até o supérfluo. Promete Jesus que a justiça será feita para eles, assim na terra como no céu, porque eles serão chamados os filhos de Deus. Quando a lei do amor e da caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem humilhados pelo forte e pelo violento. Esse será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela houver transformado em um mundo feliz para a expulsão dos maus. E assim, terminamos, Senhor Jesus, nossa tarde de estudos e de paz. Muito te agradecemos pelas bênçãos que todos nós recebemos hoje. Agradecemos aos espíritos bondosos, guias do SEAP, a nossa casa de amor.
Agradecemos a você, altivo, por nos inspirar incessantemente. Agradecemos também aos trabalhadores que, junto a nós, desempenharam essa tarefa tão bonita de transmissão de amor, transmissão de paz, transmissão de bons fluidos que nos elevam e que nos sustentam. Muito obrigado a todos vocês, bons espíritos. Muito obrigado a Deus, nosso Pai, que nos proporciona momentos de enlevo como esse que cada um de nós agora sente em seu coração. Aqui, nesse país tão sofrido, tão machucado, nesse planeta tão sofrido e tão machucado por nós mesmos. Que todos, Jesus, possam retornar a seus lares em paz e em segurança, protegidos por seus guias, protegidos por Ti, Senhor, protegidos por Deus. Despeça-nos, então, em nome do altivo, em nome de Leon Denis, em nome dos guias da casa, em nome de Allan Kardec, em nome do amor que nós tanto falamos, tanto pedimos e tanto almejamos em nossos corações e em nossas vidas. E, sobretudo, em nome de Deus, terminamos os trabalhos dessa tarde de sábado. Que assim seja, Senhor.